Saudamos a todos os meus irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o dilúvio. Como foi nos dias de Noé? Quantas pessoas se salvaram? Quantas pessoas se perderam? Vamos ver tudo isso nesse estudo. Mas antes vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, aqui estamos, eu e meus irmãos e minhas irmãs, diante do Teu trono. Primeiramente, te pedindo perdão dos nossos pecados, te pedindo o Espírito Santo para que Ele nos dê entendimento da Tua palavra e nos dê a paz, mansidão, domínio próprio que vem de Ti, Senhor. Nós te agradecemos, não que haja mérito em nós, mas unicamente em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Então, meus irmãos, vamos falar sobre o dilúvio. O dilúvio está em Gênesis, capítulo 6, verso 7. Peguem suas Bíblias e vamos acompanhar algumas passagens. Nos dias de Noé, uma dupla maldição repousava sobre a terra, em consequência da transgressão de Adão e do homicídio cometido por Caim. Contudo, não havia grandemente modificado a face da natureza. Existiam indícios evidentes de decadência, mas a terra ainda era rica e bela com os dons da providência de Deus. As colinas estavam coroadas de árvores majestosas, que sustentavam os ramos carregados de frutos das trepadeiras. As planícies vastas e semelhantes a jardins estavam revestidos de verdor e exaltavam a fragrância de milhares de flores. Os frutos da terra eram de grande variedade e quase sem limites. As árvores sobrepujavam em tamanho, beleza e proporção perfeita a qualquer que hoje exista. Sua madeira era de belo veio e dura substância, assemelhando-se em muito à pedra, e quase tão durável como esta. Ouro, prata e pedras preciosas existiam em abundância. A raça humana conservava ainda muito do seu primitivo vigor. Apenas poucas gerações se passavam desde que Adão tivera acesso à árvore que devia prolongar a vida. E a existência do homem ainda se media por séculos. Houvesse aquele povo de longa vida, com suas raras capacidades para planejar e executar, se dedicado ao serviço de Deus, e teriam feito do nome de seu Criador um louvor na terra, e correspondido ao propósito porque ele lhes dera a vida, eles, porém, deixaram de fazer isso. Havia muitos gigantes, homens de grande estatura e força, afamados por sua sabedoria, hábeis ao imaginar as mais artificiosas e maravilhosas obras. Sua culpa, porém, ao dar rédeas soltas à iniquidade, estava em proporção com sua perícia e habilidade mental. Deus outorgara a esses antediluvianos muitas e ricas dádivas, mas usaram a sua generosidade para se glorificarem e as tornaram em maldição. Fixando suas afeições nos dons em vez de no doador, empregaram o ouro e a prata, as pedras preciosas e as madeiras finas na construção de habitações para si, e se esforçaram por sobrepujar uns aos outros no embelezamento de suas moradas, com as mais destas mão de obra. Procuravam tão somente satisfazer seus desejos de seu orgulhoso coração, e folgavam em cenas de prazer e impiedade. Não desejando conservar a Deus em seu conhecimento, logo vieram a negar a sua existência. Olha só
como já estava no tempo de Noé. Adoravam a natureza em lugar do Deus da natureza. Será que isso está acontecendo hoje, meu irmão, minha irmã? Glorificavam o gênio humano, adoravam as obras de suas próprias mãos e ensinavam seus filhos a curvar-se ante imagens de escultura. Nos campos verdejantes e à sombra das esplêndidas árvores, construíram os altares de seus ídolos. Bosques extensos que conservavam a folhagem durante o ano todo eram dedicados ao culto dos deuses falsos. A estes bosques ligavam-se belos jardins, sobrepondo-se às suas longas e serpeantes ruas, árvores frutíferas de todos os tipos, sendo essas alamedas adornadas com estátuas e dotadas de todas as coisas que poderiam deleitar os sentidos ou servir aos desejos pecaminosos do povo e assim induzi-los a participar do culto idólatra. Os homens excluíram a Deus de seu conhecimento e adoraram as criaturas de suas próprias imaginações. E, como resultado, se tornaram mais e mais desprezíveis. Olha como estava aquele tempo lá. E vamos fazer uma comparação como nós estamos hoje, o mundo hoje, né? O salmista descreve o efeito que sobre o adorador de ídolos é produzido por tal culto, diz ele. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Salmo 115, verso 8. É uma lei do espírito humano que, pelo contemplar, somos transformados. O homem não se elevará acima de suas concepções sobre a verdade, pureza e santidade. Se o espírito nunca é exaltado acima do nível da humanidade, se não é pela fé elevado a contemplar a sabedoria e o amor infinitos, o homem estará constantemente a submergir mais e mais. Os adoradores de deuses falsos vestiram suas divindades com atributos e paixões humanas, e assim sua forma de caráter se degradou à semelhança da humanidade pecadora. Corromperam-se consequentemente. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Gênesis 6, versos 5 e 11. Deus dera ao homem os seus mandamentos, como regras da vida. Mas sua lei era transgredida, e todos os pecados imagináveis foram o resultado. A impiedade do homem era fraca e ousada, a justiça pisada no pó, e os clamores dos opressos chegavam até o céu. A poligamia fora logo introduzida, contraria a disposição divina dada no princípio. O Senhor dera a Adão uma só esposa, mostrando sua ordem a tal respeito. Mas, depois da queda, os homens preferiram seguir os seus próprios desejos pecaminosos. E, como resultado, o crime e a miséria aumentaram rapidamente. Hoje, nós estamos assim. Nem a relação do casamento, nem os direitos de propriedade eram respeitados. Quem quer que cobiçasse as mulheres ou as posses de seu próximo tornava-as pela força. Tomava-as pela força. E os homens exultavam com suas ações de violência. Deleitavam-se na destruição da vida de animais. E o uso da carne como alimento tornava-os ainda mais cruéis e sanguinolentos, até que vieram a considerar a vida humana com espantosa indiferença. O mundo estava em sua infância,
Todavia a iniquidade se tornara tão aprofundada e esparsa que Deus não mais a podia suportar. E ele disse: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Gênesis 6, 7. Declarou que seu espírito não contenderia para sempre com a raça decaída. E assim acontecerá no dia de hoje, meus irmãos. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Jesus, está se retirando da terra. Aos poucos ele está se retirando. Os acontecimentos estão nos avisando do que está acontecendo, do que está por vir, mas nós continuamos dormindo. Se não cansassem de poluir com seus pecados o mundo e os seus ricos tesouros, ele os eliminaria de sua criação e destruiria as coisas com que se deleitara em abençoá-los. Devastaria os animais do campo e a vegetação que fornecia tão abundante provisão de alimento, e transformaria a formosa terra em um vasto cenário de desolação e ruína. Por entre a corrupção prevalecente, Matusalém, Noé e muitos outros trabalhavam para conservar vivo o conhecimento do verdadeiro Deus e conter a onda dos males morais. Antes do dilúvio, o Senhor, por meio de seu santo anjo, declarou a Noé o seu propósito e ordenou-lhe que construísse uma arca. Enquanto construía a arca, deveria ele pregar que Deus traria um dilúvio de água sobre a terra para destruir os ímpios. Os que crescem na mensagem e se preparassem, olha só o que está dito aqui, para aquele acontecimento pelo arrependimento e reforma de vida, ou seja, uma mudança de vida, encontrariam perdão e seriam salvos. Enoque repetiu a seus filhos o que Deus lhe mostrara com relação ao dilúvio, e Matusalém a seus filhos, que viveram até alcançar a pregação de Noé, ajudaram na construção da arca. Matusalém ele morreu um pouco antes do dilúvio. Deus deu a Noé as dimensões exatas da arca e instruções explícitas com relação à sua construção em todos os pormenores. A sabedoria humana não poderia ter concebido uma estrutura de tão grande resistência e durabilidade. Fora Deus que fizera a planta da mesma, e Noé o construtor-chefe. Foi construída semelhante ao casco de um navio, para que pudesse flutuar sobre a água. Mas, em alguns sentidos, muito mais se parecia com uma casa. Tinha uma altura de 3 andares, com apenas uma porta, que ficava ao lado, a luz entrava por cima, e os diversos compartimentos eram de tal maneira arranjados que todos eram iluminados. O material empregado na construção da arca era de cipreste, ou madeira de gofé, a qual estaria isenta de apodrecimento durante centenas de anos. A edificação desta imensa arca foi uma operação lenta, trabalhosa, devido ao grande trabalho, tamanho das árvores e a natureza da madeira. Muito mais trabalho era então exigido do que hoje para preparar a madeira. Mesmo com a força maior que possuíam os homens naquele tempo, que tinham mais vigor, eram mais altos, e hoje a ciência diz que nós estamos evoluindo. O pecado está fazendo a gente diminuir e regredir em todos os sentidos, Tudo que o homem podia fazer, se fazia para tornar perfeito o trabalho. Contudo, a arca não podia, por si, ter resistido à tempestade, que deveria sobrevir à terra. Unicamente Deus podia preservar seus servos das águas tempestuosas. Eu não sei se vocês chegaram a ver, passou uma reportagem que gastaram bilhões de dólares, fizeram uma arca idêntica, com o mesmo tamanho, mas ela não flutuou. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação de sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo, e nós também seremos avisados. Pela fé. E foi herdeiro da justiça, que é
segundo a fé. Hebreus 11, 7. Enquanto Noé estava a apregoar a sua mensagem de advertência ao mundo, ou seja, enquanto ele ficou construindo a arca, ele ficava pregando, ele ficava levando a mensagem do que iria acontecer. Mas olha só o que o povo fez. Então, enquanto Noé estava a apregoar sua mensagem de advertência ao mundo, suas obras testificavam de sua sinceridade. Assim foi que sua fé se aperfeiçoou e se evidenciou. Ele deu ao mundo o exemplo de crer precisamente o que Deus diz. Tudo quanto possuía, empregou na arca. Ao começar a construir aquele imenso barco em terra seca, vinham de todos os lados multidões para ver a estranha cena e ouvir as palavras sinceras, fervorosas do pregador original. Cada pancada desferida na arca era um testemunho para o povo. Muitos, a princípio, pareceram receber a advertência. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Mas se voltaram, todavia, para Deus. Não se voltavam, todavia, para Deus, com verdadeiro arrependimento. Era superficial. Assim como hoje nós somos. Não estavam dispostos a renunciar a seus pecados. Durante o tempo que se passou antes da vinda do dilúvio, sua fé foi provada e não conseguiram suportar a prova. Vencidos pela incredulidade prevalecente, uniram-se afinal a seus companheiros anteriores, rejeitando a solene mensagem. Alguns ficaram profundamente convencidos e teriam atendido às palavras de aviso, mas tantos haviam para zombar. Tinha gente que queria fazer a vontade, que queria aceitar a mensagem, mas a grande maioria zombavam tanto que conseguiam convencer, né? Era tanta gente que havia de zombar e ridicularizar que eles partilharam do mesmo espírito. Resistiram aos convites da misericórdia e logo se acharam entre os mais ousados e arrogantes escarnecedores. Lembram dessa palavra? Pois ninguém é tão descuidado e tão longe vai do pecado como aqueles que tiveram uma vez a luz, mas resistiram ao convincente Espírito de Deus. Quantos de nós já andaram na luz, já estiveram na casa do Senhor, né, falando desse Deus e hoje abandonaram o caminho de Deus? Volte, meu irmão, minha irmã. Volte, que ainda há tempo. Jesus está de braços abertos para te receber. Os homens daquela geração não eram todos, mas na mais ampla acepção do termo idólatras. Como assim é hoje? Nem todos são idólatras. Muitos professavam ser adoradores de Deus. Pretendiam que seus ídolos eram representações da divindade. Assim é hoje. E que por meio deles o povo poderia obter uma concepção mais clara do seu divino, do ser divino. Essa classe estava entre as principais que rejeitaram a pregação de Noé, esforçando-se eles para representarem a Deus por meio de objetos materiais. Cegavam a mente a sua majestade e poder, deixavam de compenetrar-se na santidade de seu caráter, ou da natureza sagrada e imutável de seus mandamentos. Generalizando-se o pecado, pareceu cada vez menos maligno e declararam finalmente que a lei divina não mais estava em vigor. Assim é hoje. Quantos anos já ouvi dizer, não, a lei mudou, mas tudo é pela graça, tudo é graça. Que era o contrário ao caráter de Deus castigar a transgressão, e negaram que seus juízos viessem a cair sobre a terra. Houvesse os homens daquela geração obedecido à lei divina e teriam reconhecido a voz de Deus na advertência do seu servo, sua mente, porém, se havia tornado tão cega pela rejeição da luz que realmente criam ser a mensagem de Noé uma ilusão.
Não eram as multidões, ou a maioria, os que se encontravam do lado direito. O mundo se achava arregimentado contra a justiça de Deus e suas leis. E Noé era considerado um fanático. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, você não foi chamado, assim como eu? Coitado, não sabe o que diz, é fanático, está meio perturbado. É assim que nós somos chamados. Satanás, quando tentou Eva a desobedecer a Deus, disse-lhe: certamente não morrereis. Gênesis 3:4. Grandes homens mundanos e honrados, homens sábios, repetiam o mesmo. As ameaças de Deus, diziam eles, têm por fim intimidar e nunca se cumprirão. Não necessitais de estar alarmados. Tais acontecimentos, como a destruição do mundo por Deus, que o fez, e o castigo dos seres que ele criou, nunca sucederá. Hoje falam as mesmas coisas. Estais em paz, não temais. Não é um fanático extravagante. O mundo divertia-se com a loucura do velho iludido. Em vez de humilhar o coração perante a Deus, continuaram na desobediência e impiedade, como se Deus não lhes houvera falar por meio de seu servo. Mas Noé permanecia semelhante a uma rocha em meio à tempestade, rodeado pelo desdém e ridículo popular. Distinguia-se por sua santa integridade e fidelidade inabalável. Um poder assistia às suas palavras, pois era a voz de Deus ao homem por meio de seu servo. A ligação com Deus tornava-se forte na força do poder infinito, enquanto durante sua voz solene soou aos ouvidos daquela geração com referência aos acontecimentos que tanto quanto poderia julgar a sabedoria humana eram impossíveis. O mundo antediluviano raciocinava que durante séculos a lei da natureza tinha estado fixas. As estações periódicas tinham vindo em sua ordem. Até ali nunca havia caído uma chuva. A terra era seca, regada por uma neblina ou orvalho. Os rios jamais haviam passado de seus limites, mas com segurança tinham levado suas águas para o mar. Imutáveis decretos tinham impedido as águas de transbordarem, mas tais raciocinadores não reconheceram a mão daquele que conteve as águas, dizendo: até aqui virás, e não mais adiante. Jó 38:11. Passando-se o tempo, sem qualquer mudança aparente na natureza, os homens cujo coração tinham por vezes tremido pelo receio, começaram a refazer-se. Raciocinavam, como muitos fazem hoje, que a natureza estava acima do Deus da natureza, e que as suas leis são tão firmemente estabelecidas que o próprio Deus não as pode mudar, raciocinando que a natureza se desviaria do seu curso se a mensagem de Noé fosse correta. Tornavam aquela mensagem na mente do povo uma ilusão, um grande engano. Manifestavam desprezo pela natureza de Deus, fazendo exatamente como haviam feito antes que fosse apregoada. Continuaram com suas festas e banquetes de glutonaria. Comiam e bebiam, plantavam e edificavam, fazendo seus planos com referência às vantagens que esperavam adquirir no futuro. E mais longe foram eles em impiedade, em desatenção arrogante às ordens de Deus, a fim de testemunharem que não tinham medo do ser infinito. Afirmavam que, se havia alguma verdade no que Noé dissera, os homens de fama, os sábios, os prudentes, os grandes homens, compreenderiam a questão. O cara vai dizer assim: não, rapaz, que é isso que o irmão Washington está falando aí? Tem gente aí na NASA, né, em vários países aí, que tem conhecimento e já saberiam de tudo isso aí é só fanatismo. Lá também não era diferente. Se os antediluvianos
tivessem acreditado na advertência e se houvesse arrependido de suas más ações, o Senhor teria desviado sua ira. Mas como tarde fez em relação a Nínive, entretanto, pela sua obstinada resistência às reprovações da consciência e advertência do profeta de Deus, aquela geração encheu a medida de sua iniquidade e se tornou madura para a destruição. Seu período de graça estava se aproximando no fim. Noé tinha finalmente seguido as instruções dadas por Deus. A arca estava concluída em todas as suas partes, exatamente como Deus determinara. E estava provida de alimentos para o homem, para os homens e os animais. E agora o servo de Deus fez o seu último e solene apelo ao povo, com um desejo angustioso, que as palavras não podem exprimir. Solicitou que buscassem refúgio enquanto ainda se podia achar. De novo rejeitaram suas palavras e levantaram a voz de zombaria e escárnio. Subitamente veio silêncio sobre a turba zombadora. Animais de todas as espécies e mais ferozes, bem como os mais mansos, foram vistos vindo das montanhas e florestas e encaminhando-se silenciosamente para a arca. Ouviu-se o rumor de um vento impetuoso, e eis que as aves estavam a se ajuntar de todos os lados, escurecendo-se o céu pela sua quantidade, e em perfeita ordem passaram para a arca. Os animais obedeciam o mandado de Deus, enquanto os homens eram desobedientes. Guiados por santos anjos, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Gênesis 7, 9. E os animais limpos em porções de 7. O mundo olhava com admiração. Eles ficavam vendo tudo aquilo ali, eles viam, admirados, mas cegos, meus irmãos e irmãs, eles estavam. E alguns com medo, tinha alguns que ficavam com medo, vendo tudo aquilo. Foram chamados filósofos para explicarem a singular ocorrência, mas em vão. Era um mistério que eles não podiam penetrar. Eles não entendiam. Mas os homens se haviam tornado tão endurecidos pela sua persistente rejeição da luz, que mesmo esta cena não produziu senão uma impressão momentânea. Ao contemplar a raça condenada, o sol a resplandecer em sua glória e a terra vestida quase em idônea beleza, baniram seus temores crescentes com divertimento ruído e com suas ações de violência, pareciam convidar sobre si o castigo da ira de Deus já despertada. Continuaram as festas, desprezaram. Deus ordenou a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Viu? Noé, sobre o tempo, e nós também saberemos. Os justos saberão. Gênesis 7:1. A advertência, assim: entra tu e tua casa na arca, porque hei visto justo diante de mim nesta geração. Eu vi ele viu somente Noé. Nesse momento aqui, Enoque e Matusalém já haviam morrido, tá? A advertência de Noé tinha sido rejeitada pelo mundo, mas de sua influência e exemplo resultaram bênçãos para a sua família. Olha o que eu falei, meu irmão, minha irmã, para vocês. Vou ler novamente aqui para vocês prestarem bastante atenção. A advertência de Noé tinha sido rejeitada pelo mundo, mas de sua influência e exemplo resultaram bênçãos para a sua família. Foi estendida a graça de Deus para toda a família de Noé. Assim como está lá em mandamento, é lei. Né? E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. É lei, meu irmão, minha irmã. Aí você vai dizer assim, como já me disseram: sim, aí o pessoal pode ficar na bagaceira e depois vai ser salvo. Eu só estou dizendo o que está escrito, eu não vou questionar o que Deus falou. Se aqui falou que as bênçãos foram estendidas para a família, se no mandamento de Deus lá em Êxodo 20, está dizendo que ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos, assim como foi dito para o carcereiro,
que farei para ser salvo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É promessa. Como recompensa, olha só, a advertência de Noé tinha sido rejeitada pelo mundo, mas sua influência e exemplo resultaram bênçãos para a sua família. Como recompensa de sua fidelidade e integridade, Deus salvou com ele todos os membros de sua família. Que animação para a fidelidade paternal. Deus é justo, meu irmão, minha irmã. Ele não vai dar mais a Noé e menos para nós, não. Deus é justo. Muitos, esse entendimento eu tive alguns anos atrás, meu irmão, minha irmã. Muitos vão ter consciência no julgamento, os ímpios, falando dos ímpios, vão dizer, puxa vida, eu poderia ter salvo a minha família toda se eu tivesse obedecido ao Senhor. A misericórdia havia cessado os seus rogos pela raça culpada. Os animais do campo e as aves do céu tinham entrado no lugar de refúgio. Noé e sua casa estavam dentro da arca, e o Senhor os fechou por fora. Gênesis 7,16. Tá? Quem fechou a porta da arca foi Deus. Né? É Ele que fecha. Assim como a porta da graça, Ele vai fechar. E ninguém vai abrir. Ninguém vai abrir. Viu-se um lampejo de luz deslumbrante e uma nuvem de glória mais vívida que o relâmpago. Desceu do céu e pairou diante da entrada da arca. A porta maciça que era impossível aqueles que dentro estavam fechar. Era impossível fechar a porta. Tão pesada, tão maciça. Né? Girou vagarosamente ao seu lugar por meio de mãos invisíveis. Noé ficou encerrado e os que rejeitaram a misericórdia de Deus, excluídos. O selo do céu estava naquela porta. Estava selado. Deus a havia fechado e somente Deus a poderia abrir. Assim, quando Cristo terminar a sua intercessão, olha a comparação, meu irmão, minha irmã. Eu sempre digo, assim como foi no dia de Noé, será a vida do filho do homem. Muitos se perderam, vão se perder muitos hoje. Poucos se salvaram, poucos vão se salvar. Não que serão somente 8, mas poucos em relação à quantidade de gente que existe no mundo. A porta da arca representa a porta da graça, quando ela for fechada, que ela está aberta. Ainda existe esperança para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Ainda existe esperança. Então, a porta da arca, aqui fala sobre isso. O selo do céu estava naquela porta. Deus a havia fechado e somente Deus poderia abrir. Assim, quando Cristo terminar a sua intercessão lá no santuário celestial, no lugar santíssimo, né? Sua intercessão pelo homem culpado, antes da sua vinda nas nuvens do céu, fechar-se-á a porta da misericórdia, que é a porta da graça. A graça divina não mais restringirá aos ímpios, e Satanás terá pleno domínio sobre aqueles que rejeitaram a misericórdia. Então, meu irmão, minha irmã, quando a porta da graça se fechar, o povo de Deus já estará selado, e nenhum santo morrerá. Satanás não pode tocar em nenhum de nós, daqueles que obedecerem, daqueles que forem justos, mas ele terá total liberdade para perturbar, atormentar, que é isso que ele só sabe fazer isso, aos ímpios. Então ele terá pleno domínio sobre aqueles que rejeitaram a misericórdia. Esforçar-se-ão por destruir o povo de Deus. Mas como Noé estava abrigado na arca, assim os justos estarão protegidos pelo poder divino, selados. Durante 7 dias, depois que Noé e sua família entraram na arca, não apareceu sinal de tempestade vindoura. Porque Deus não falou para ele, entra na arca que daqui a 7 dias choverá. Então, eles tinham que ficar lá 7 dias.
né? Olha o que o povo fez. Fora, durante esse tempo, provando a sua fé, foi um tempo de triunfo para o povo. Lá fora, a aparente demora, confirmando-as na crença de que a mensagem de Noé era uma ilusão, né? Eles ficaram debochando. E que o dilúvio jamais viria, apesar das cenas solenes que haviam testemunhado, a saber, os animais e as aves entrando na arca. E Deus fechou a porta. Continuaram eles ainda com seu divertimento e orgia, fazendo mesmo a zombaria daquelas assinaladas manifestações do poder de Deus. Reuniam-se em multidões ao redor da arca, escarnecendo dos que dentro se encontravam, com uma arrogante violência a que nunca antes haviam arriscado. Então, aí que eles se chatearam mesmo e botaram para debochar. Mas ao 8º dia, ou seja, terminou o 7º dia, no 8º dia, nuvens negras se espalharam pelo céu. Seguiram-se o murmúrio do trovão e o lampejo do relâmpago. Logo, grandes gotas de chuva começaram a cair. O mundo nunca havia testemunhado coisa alguma semelhante a isso. E o coração dos homens foi tocado pelo medo. Assim como foi no dia de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Também esse povo ficará apavorado. Ficarão. Todos estavam secretamente indagando: será que Noé tinha razão? E que o mundo está condenado à destruição? Cada vez mais negros se tornavam os céus, e mais rápido vinha a chuva. Os animais estavam vagueando de um lado para o outro, no mais desenfreado terror, e seus gritos discordantes pareciam lamentar seu próprio destino e a sorte dos homens. Então se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Gênesis 7:11. As águas pareciam vir das nuvens em grandes cataratas. Os rios romperam os seus limites e inundaram os vales. Jatos de águas irrompiam da terra com força indescritível e arremessando pedras maciças a muitos metros para o ar, e ao caírem sepultavam profundamente no solo. Elas entravam no solo. O povo viu a princípio a destruição das obras de suas mãos, seus esplêndidos edifícios e os belos jardins e bosques em que haviam colocado seus ídolos eram destruídos pelos raios do céu, e as ruínas se espalharam por toda parte. Os altares em que já haviam oferecido sacrifícios humanos eram derribados, e tremiam os adoradores ante o poder do Deus vivo, e por saber que fora a sua corrupção e idolatria que atraíram a sua destruição. Aumentando a violência da tempestade, árvores, edifícios, pedras e terra eram arrojados a todos os lados. O terror do homem e dos animais era indescritível. Por sob o estrondo da tempestade ouviu-se o pranto de um povo que tinha desprezado a autoridade de Deus. Olha o que vai ser dito agora, meu irmão, minha irmã. O próprio Satanás, que fora obrigado a permanecer no meio dos elementos em fúria, temeu pela sua existência. Até para Satanás ter medo é porque o negócio foi feio, meu irmão, minha irmã. Ele se havia deleitado em dirigir uma raça tão poderosa e desejara que vivessem para praticar suas abominações, e continuaram com a sua rebelião contra o governador do céu. Agora proferia imprecações contra Deus, acusando de injustiça e crueldade. Muitos dentre o povo semelhantes a Satanás blasfemaram de Deus, e pudessem eles tirá-lo do trono do poder. Outros tomaram-se de fronese, eles ficaram fora de si, pelo terror, estendendo as mãos para a arca e rogando sua admissão ali. Seus rogos, porém, foram em vão. Despertou-lhes finalmente a consciência para saberem que há um Deus que governa os céus. Chamaram por ele com ardor,
com os seus ouvidos não estavam abertos ao seu clamor. Naquela terrível hora vieram os que transgrediram a lei de Deus. Acho que é Provérbios que fala que aquele que transgride a lei, Provérbios 28:9, até a sua oração é abominável. E aqui eles clamavam ao Senhor, o Senhor não dava ouvidos para ele. Todavia, ao mesmo tempo em que pelo medo de castigo reconheciam o seu pecado, não sentiam a verdadeira contrição, nem horror ao mal. Teriam voltado ao seu desafio ao céu, caso houvesse sido removido o juízo. De tão endurecido que era o coração deles, eles iam continuar fazendo o que faziam. Semelhantemente, quando os juízos de Deus caíram sobre a terra, antes de seu dilúvio de fogo, os impertinentes saberão precisamente onde pecaram. Olha o que está dizendo aqui. E o desprezo da sua santa lei, contudo, não terão verdadeiro arrependimento, mais do que tiveram os pecadores do mundo antigo. Olha o que está sendo afirmado aqui, meu irmão, minha irmã. Semelhantemente, quando os juízos de Deus caírem sobre a terra, antes de seu dilúvio de fogo, porque a terra vai ser destruída agora por fogo. Tanto que nós temos o arco-íris, é a aliança de Deus, para nós termos a certeza que nunca mais ele vai destruir a terra com água. Mas, semelhante àquele povo, tá? Os impertinentes saberão precisamente onde pecaram e em que consiste seu pecado, o desprezo à sua santa lei. Contudo, não terão verdadeiro arrependimento, mais do que tiveram os pecadores do mundo antigo, ou seja, do tempo do dilúvio. Alguns, em seu desespero, esforçavam-se por penetrar na arca, porém, a firme estrutura resistiu aos seus esforços. Alguns apegaram-se à arca até que foram arrebatados pelas águas revoltas, ou foi seu apego interrompido por colisão com as rochas e árvores. Apesar da arca, estremecia em cada fibra, ao ser batida pelos ventos impetuosos e arremessada de uma vaga para outra. Os gritos dos animais dentro exprimiam o seu medo e dor, mas, por entre os elementos em luta, continuaram a flutuar com segurança. Anjos magníficos em poder foram comissionados para aguardar. Olha porque a arca que fizeram com toda a tecnologia que temos hoje, gasto bilhões de dólares, não flutuou. Anjos magníficos em poder foram comissionados para guardar a arca. Os animais expostos à tempestade lançavam-se sobre o homem, como que a esperar dele auxílio. Alguns dentre o povo amarraram seus filhos e a si mesmo em cima de animais poderosos, sabendo que estes tinham grande apego à vida, e subiriam aos pontos mais altos para escaparem das águas que se elevavam. Alguns ataram-se a árvores altas no cimo das colinas ou montanhas, mas as árvores foram desarraigadas, e com seu fardo de seres vivos arrojadas às vagas fervilhantes, um lugar após outro que prometia segurança por abandonado. Levantaram-se as águas cada vez mais, o povo fugiu em busca de um refúgio, às mais altas montanhas. Frequentemente, homens e animais lutavam entre si por um lugar, até que uns e outros eram varridos. Dos mais altos montes, olhavam os homens ao longe sobre um oceano sem praias. As solenes advertências do servo de Deus não mais pareciam assuntos para um ridículo e escárnio. Quando anelavam aqueles pecadores condenados às oportunidades que haviam desdenhados, quando pleitearam eles uma hora de graça, mais um privilégio de misericórdia, um apelo dos lábios de Noé, mas a doce voz de misericórdia não mais seria ouvida por eles. O amor, não menos que a justiça, exigia que os juízos de Deus pusessem um paradeiro ao pecado. As águas vingadoras varreram o último retiro, e os desprezadores de Deus
pareceram nas negras profundezas. Pela palavra de Deus, pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Para os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Olha só o que está sendo dito aqui para nós. Até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 2 Pedro, capítulo 3, de 5 a 7. Está a vir outra tempestade. A terra de novo será varrida pela ira desoladora de Deus. E o pecado e os pecadores serão aniquilados. Os pecados que atraíram a vingança sobre o mundo antediluviano existem hoje. O temor de Deus baniu do coração dos homens a sua lei e tratada com indiferença e desprezo. A grande mundanidade daquela geração é igualada pela da geração que hoje vive. Disse Cristo: assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Mateus 24, 38 e 39. Deus não condenou os antediluvianos por comerem e beberem. Deu-lhes os frutos da terra, em grande abundância, para suprirem suas necessidades físicas. Seu pecado consistia em tomar esses dons sem gratidão para como doador. Uma pergunta que eu faço, meu irmão, para você. Você tem costume de orar a Deus quando levanta, quando deita, agradecer pela vida, agradecer na mesa, quando está toda a família reunida, fazer uma oração para agradecer pelo alimento do dia, pelo café, pelo almoço, pela janta? Você tem esse costume, meu irmão, minha irmã? É isso que Deus está falando aqui. Deus não condenou os antediluvianos por comerem e beberem. Deles o fruto da terra, em grande abundância, para suprir suas necessidades físicas. Seu pecado consistia em tomar esses dons sem gratidão, sem reconhecimento, sem valorização. Se eu e você, meu irmão e minha irmã, pecadores que somos, merecimento nós não temos nenhum pela salvação, mas por Cristo, pelo que Ele fez por nós. Mas nós somos ingratos. A maioria de nós não agradecemos a Deus pela vida, pelo que comemos. A maioria só lembra de Deus quando nós estamos com os problemas, muito problema. E aviltar-se, condescendendo com apetite sem restrição. Tem gente que come, parece que é o último dia que ele está comendo, transgredindo o templo que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Era lícito caçarem. O matrimônio estava dentro da ordem determinada por Deus. Foi uma das primeiras instituições que ele estabeleceu. Deu instruções especiais concernentes a essa ordenância, revestindo-a de santidade e beleza. Essas instruções porém foram esquecidas, e o casamento foi pervertido e feito com que servisse às paixões. Uma idêntica condição de coisas existe hoje. Aquilo em que si mesmo é lícito é levado ao excesso. O apetite é satisfeito sem restrições. Professos seguidores de Cristo estão hoje comendo e bebendo com os ímpios, enquanto seus nomes permanecem nos honrados registros da igreja. Não é questão de saber, você pode dizer assim, irmão Osto, como é que eu vou saber quem é puro e quem é ímpio? Ele fala na questão aqui, meu irmão, minha irmã. Eu sendo cristão, um exemplo que eu vou dar assim, eu sendo cristão, eu vou lá beber, vou estar tomando cerveja, junto com o ímpio que Deus condena a bebida alcoólica. Vou lá, vou estar comendo uma carne de porco que Deus condena, mas as pessoas
insiste em transgredir a lei de Deus, dizer, não, o que peca não é o que entra, é o que sai, distorcendo totalmente a palavra de Deus. Deus está só observando, meu irmão, minha irmã, o que nós estamos fazendo. Só observando. Ah, eu tomo um vinhozinho. Meu irmão, tu vai para o inferno se tu continuar tomando vinho. Vinho é escarnecedor. É bebida alcoólica. E o que Jesus tomou era o puro suco de uva. Você vai dizer, mas Jesus tomou vinho. É o puro suco de uva, meu irmão, minha irmã. Deus não muda. Se é pecado, é pecado. Se não é para tocar nem no porco morto, quanto mais comer. Você está enganando a si mesmo, meu irmão, minha irmã. A intemperança embota as faculdades morais e espirituais e prepara o caminho para a satisfação das más paixões. Multidões não se sentem sob qualquer obrigação moral de reprimirem seus desejos sexuais e tornar-se escravos da luxúria. Os homens estão vivendo para os prazeres dos sentidos, para esse mundo e para esta vida unicamente. A extravagância invade todas as rodas da sociedade. A integridade é sacrificada pelo luxo e ostentação. Aqueles que se apressam em se fazerem ricos pervertem a justiça e oprimem os pobres. E corpos e almas de homens ainda são comprados e vendidos. Fraude, suborno e roubo ostentam-se sem que sejam repreendidos nos meios altos e baixos. As edições do Prelo estão cheias de relatos de assassínios, crimes cometidos com tanto sangue frio e sem motivos que parece como se todo o instinto da humanidade estivesse extinguido. A estas atrocidades se tornam uma ocorrência tão comum que dificilmente provocam um comentário ou despertam surpresa. Hoje, meu irmão, a gente vê tanta violência, a gente nem se comove mais. A gente vê uma situação onde um ladrão vai roubar um pai de família e ele é morto, nós fazemos é xingá-lo. Bem feito. O espírito da anarquia está se insinuando em todas as nações e as explosões sociais que de todos os tempos provocam horror ao mundo não são senão indicações dos fogos contidos das paixões e ilegalidade, os quais, havendo escapado à sujeição, encheram a terra de miséria e ruína. O quadro que a inspiração nos deu do mundo antediluviano representa muito verdadeiramente a condição a que rapidamente a sociedade moderna caminha. Mesmo agora, no século presente, e nos países que professam ser cristãos, há crimes cometidos diariamente, tão negros e terríveis como aqueles pelos quais os pecadores do velho mundo, do tempo do dilúvio, foram destruídos. Multidões têm estado a viver em transgressão à lei de Deus, e agora Ele, misericordiosamente, os chama para obedecerem os seus segredos, seus sagrados preceitos. A todos os que abandonarem seus pecados pelo arrependimento para com Deus e fé em Cristo, se oferece o perdão. Muitos, porém, acham que requer um sacrifício demasiadamente grande abandonar o pecado, porque sua vida não se harmoniza com os princípios puros do governo moral de Deus. Rejeitando-lhes a advertência e negam a autoridade da sua lei. Dentre a vasta população da terra, antes do dilúvio, apenas 8 almas creram na palavra de Deus por intermédio de Noé e lhes obedeceram. Durante esse período que ficou construída a arca, o pregador da justiça avisou o mundo da destruição vindoura, mas sua mensagem foi rejeitada e desprezada. Assim será agora. Antes que o legislador venha para punir os desobedientes e transgressores, são avisados para que se arrependam e voltem para a fidelidade,
mas em relação à maioria serão em vão essas advertências. Diz o apóstolo Pedro: nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, ou seja, desde os nossos avós, bisavós, né, todas as coisas permanecem como estão desde o princípio. 2 Pedro 3, 3 e 4. Não ouvimos estas mesmas palavras repetidas, não simplesmente pelos declaradamente ímpios, mas por muitos que ocupam os púlpitos das nossas igrejas. Falam isso também, né? E falam daqueles que advertem que nós somos, né, lunáticos, sonhadores. Não há motivo para alarde, eles dizem, né? Antes que Cristo venha, todo mundo se converterá. Todo. E a justiça reinará durante 1000 anos, é o que eles dizem, esses escarnecedores. Paz, paz, todas as coisas continuam como estão desde o princípio, que ninguém se perturbe com a excitante mensagem desses alarmistas. É o que eles falam, nós somos alarmistas. Mas tal doutrina do milênio não se harmoniza com os ensinos de Cristo e seus apóstolos. Jesus fez a significativa pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18, 8. E conforme vimos, ele declara que o estado do mundo será como nos dias de Noé. Paulo nos adverte que podemos esperar a iniquidade aumentar ao aproximar-se o fim. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. 1 Timóteo 4:1. O apóstolo diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, 2 Timóteo 3:1. E ele dá uma lista surpreendente de pecados que se encontrarão entre os que têm uma forma de piedade. Estando a encerrar-se o seu tempo de graça, entregavam-se os antediluvianos a divertimentos e festas empolgantes. O que possuía influência e poderio aplicavam-se em conservar a mente do povo, ocupando com júbilo de prazer, para que não acontecesse algum ficar impressionado pela última solene advertência. Ou seja, eles influenciavam para que eles não fossem na onda de Noé. Não vemos o mesmo repetido na nossa época? Enquanto os servos de Deus estão a dar a mensagem de que o fim de todas as coisas está às portas, o mundo se absorve em divertimentos e busca de prazeres. Há uma constante sequência de sensações que ocasiona indiferença para com Deus e impede o povo de se impressionar com as verdades que unicamente o podem salvar da destruição vindoura. No tempo de Noé, declaravam os filósofos que era impossível ser um mundo destruído pela água. Assim, há hoje homens da ciência que se esforçam para provar que o mundo não pode ser destruído pelo fogo, ou seja, que isso seria incoerente com as leis da natureza. Mas o Deus da natureza, o autor e dirigente das leis da mesma natureza, pode fazer uso das obras de suas mãos para servirem ao seu propósito. Quando os grandes e sábios provaram para a sua satisfação que era impossível ser o mundo destruído pelas águas, quando os temores do povo se acalmaram, quando todos consideravam a profecia de Noé como uma ilusão e olhavam para um fanático, que era Noé, então é que veio o tempo de Deus. Romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Gênesis 7:11. E os escarnecedores foram submersos nas águas do dilúvio. Com toda a sua orgulhosa filosofia, demasiado tarde acharam os homens de sua sabedoria. Era loucura. Que o legislador é maior do que as leis da natureza e que a onipotência não faltam meios para cumprir os seus propósitos. E como aconteceu no dia de Noé, assim será no dia da vinda do Filho do Homem. Se há de manifestar. Lucas 17, 26 e 30. O dia do Senhor, que é o sábado, virá como ladrão à noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro 3,10. Quando os raciocínios de filosofia houvessem banido o temor dos juízos de Deus, quando os ensinadores religiosos estiverem a ponto do futuro
tiverem a apontar no futuro para longas eras de paz e prosperidade, e o mundo estiver absorto em sua rotina de negócios e prazeres, plantando e construindo, banqueteando-se e divertindo-se, rejeitando a advertência de Deus e zombando de seus mensageiros, então é que súbita destruição lhes sobrevirá e não escaparão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, Patriarcas e Profetas, páginas 54 a 65. É isso, meu irmão, minha irmã. Assim foi nos dias de Noé. Que possamos refletir com essa mensagem, com essa advertência, que possamos obedecer o Senhor, que possamos nos esforçar, porque o script vai seguir. E eu não quero que vocês também façam parte dessa grande multidão que se perderam. Fique na paz, meu irmão, minha irmã, do nosso Salvador Jesus Cristo. E que Ele tenha misericórdia de nós. E que esse Santo Espírito nos ajude nessa caminhada final. Amém.